Pouco depois, os sinos calaram-se e as espadarias fecharam. Restava, porém, uma alegre alusão a todos esses jantares e ao ritmo da sua cozedura na mancha de gelo derretido que cobria a chaminé de todas as padarias onde os passeios fumegavam, como se as pedras estivessem também a assar. Há algum sabor especial nos salpicos do teu archote? Perguntou Scrooge. Há, o meu próprio sabor. E aplica-se a qualquer tipo de jantar neste dia, a todo aquele que for dado de boa vontade, sobretudo ao de um pobre. Porquê sobretudo ao de um pobre? Porque precisa mais. Espírito, perguntou Scrooge após um momento de reflexão. Gostaria de saber porque é que tu, dentre todas as criaturas dos muitos mundos que nos rodeiam, queres privar estes infelizes da oportunidade de inocentemente se divertirem. Eu? Chamou o Espírito. Tu pretendes tirar-lhes a oportunidade de jantarem ao domingo, muitas vezes o único dia em que se pode dizer que jantam, não é verdade? Tornou Scrooge. Eu? Chamou de novo o Espírito. Pretendes fechar estes lugares ao domingo? Perguntou Scrooge. Ora, isso vai dar ao mesmo. Eu? É que pretendo? Exclamou o Espírito. Perdoa-me se estou enganado. Tem sido feito em teu nome, ou pelo menos no da tua família, observou Scrooge. Há certas pessoas nesta tua terra, redarguiu o Espírito, que afirmam conhecer-nos e que em nosso nome praticam os seus atos de paixão, orgulho, má vontade, ódio, inveja, intolerância e egoísmo, e que são tão estranhas para nós e para os nossos familiares como se nunca tivessem existido. Lembra-te disso e responsabiliza-as a elas pelos seus atos, e não a nós. Scrooge prometeu fazê-lo e seguiram invisíveis como até aí para os arredores da cidade. Uma característica espantosa do fantasma que Scrooge observara na padaria era o facto de, apesar da sua gigantesca estatura, ele conseguir acomodar-se facilmente em qualquer lugar e manter-se de pé sobre um teto baixo com a graciosidade de uma criatura sobrenatural, como se estivesse em qualquer imponente salão. E talvez fosse o prazer que o bom espírito sentia ao revelar este seu poder ou a sua própria natureza amável, generosa e cordial aliada à simpatia por todos os pobres que o conduziam diretamente à casa do empregado de Scrooge, pois foi para lá que seguiu e levou Scrooge com ele, agarrado ao manto. E já na soleira da porta, o espírito sorriu e parou para abençoar a residência de Bob Cratchit, aspergindo-a com o archote. Vejam só, Bob ganhava apenas 15 shillings por semana, embolsava ao sábado somente 15 cópias do seu nome próprio e, no entanto, o fantasma do Natal do presente abençoou a sua casa de 4 divisões. Então apareceu a Sra. Cratchit, a mulher de Cratchit, embonecada, mas modesta no seu vestido, já 2 vezes virado, mas cheio de rendas, que são baratas e fazem um bonito efeito por 6 dinheiros, e pôs a toalha na mesa ajudada por Belinda Cratchit, a segunda das 2 filhas, também enfeitada de rendas, enquanto o jovem Peter Cratchit mergulhava um garfo na caçarola das batatas e, metendo na boca as pontas do enorme colarinho, propriedade privada de Bob, cedida ao filho e herdeiro em honra ao dia, rejubilava por se ver tão elegantemente aperaltado, ansiando por exibir a vestimenta nos parques da moda. E agora entraram de rompante 2 Cratchits mais pequenos, um rapaz e uma rapariga, aos gritos, que tinham sentido o cheiro do seu ganso, a passarem à porta do padeiro. Depois, saboreando já mentalmente o recheio de cebola e sálvia, desatam tais pequenos a dançar em volta da mesa, enaltecendo a figura de Peter Cratchit, enquanto este, sem presunção, embora o colarinho quase o sufocasse, espevitava o lume até as vagarosas das batatas, com o seu borbulhar, baterem na tampa da caçarola para que as retirassem prontas a serem descascadas. Que terá acontecido ao vosso querido pai? Estranhou a Sra. Cratchit. E ao vosso irmão Tiny Tim? E à Martha, que no Natal passado chegou meia hora mais cedo? Aqui está a Martha, mãe, disse uma jovem ao entrar. Aqui está a Martha, mãe, gritaram os 2 Cratchits mais pequenos. Viva, temos cá um destes gansos, Martha? Valha-te Deus, minha querida, vens tão tarde, disse-lhe a Sra. Cratchit, cobrindo-a de beijos e libertando-a do chale e do chapéu com solícita ternura. Tivemos muito trabalho para acabar na noite passada, respondeu a rapariga, e foi preciso arrumar tudo hoje de manhã. Bom, não importa, uma vez que já cá estás, volveu a Sra. Cratchit. Senta-te ao pé do lume, minha querida, e aquece-te, valha-te Deus.
Não, não, vem aí o pai, gritaram os 2 pequenos Cratchits que estavam em todo o lado ao mesmo tempo. Esconde-te, Martha, esconde-te! Martha foi então esconder-se e entrou de seguida o pequeno Bob, o pai, com pelo menos 3 palmos do cachecol fora a franja, caídos para a frente, as roupas escoçadas, bem cerzidas e escovadas pareceram apresentáveis, trazendo aos ombros o Tiny Tim. Coitadinho do Tiny Tim, que usava uma pequena muleta e tinha as pernas metidas em aparelhos de ferro. Esta agora, que é da nossa Martha, exclamou Bob Cratchit olhando à sua volta. Não vem, respondeu a mulher. Não vem, repetiu Bob com um súbito desalento, pois trouxera Tim às cavalitas desde a igreja e voltara para casa num ápice. Não vem no dia de Natal? Martha não gostava de vê-lo desapontado, nem que fosse por brincadeira, e por isso, sem esperar mais, abriu a porta por detrás da qual se escondera e correu para os braços dele enquanto os 2 pequenos Cratchits desajeitadamente empurravam Tiny Tim até ao lavadouro para que ele pudesse ouvir o pudim a chiar dentro do tacho de cobre. E como se portou o Tim? Perguntou a Sra. Cratchit depois de troçar da credulidade do marido e de este ter abraçado a filha com enorme satisfação. Lindamente, respondeu Bob. Às vezes fica pensativo, muito calado e a pensar as coisas mais estranhas que possas imaginar. Disse-me, quando regressávamos a casa, que esperava que as pessoas o vissem na igreja, pois como era aleijado, talvez fosse bom para elas recordarem o dia de Natal, quem fez os paralíticos andar e os cegos ver. Foi com uma voz trêmula que Bob lhe contou isso, e mais trêmula ainda quando comentou que Tiny Tim estava cada vez mais forte e vigoroso. Ouviu-se bater no chão a sua muletazinha apressada e antes que pronunciassem qualquer outra palavra, ele reapareceu, acompanhado do irmão e irmã até ao seu banco junto ao lume. E enquanto Bob, virando os punhos da camisa como se, pobre homem, eles ainda pudessem ficar mais surrados, preparava num jarro uma mistura quente com genebra e limões, mexendo-a e colocando-a depois no fogão a ferver em lume brando, Peter e os 2 irrequietos Cratchits mais pequenos foram buscar o ganso com o qual em breve regressaram em solene procissão. Seguiu-se tal alvoroço que julgar-se-ia que o ganso é a mais rara das aves, um fenómeno de penas ao pé do qual um cisne negro seria uma coisa vulgar e, na verdade, era o que se pensava naquela casa. A Sra. Cratchit pôs um molho, já previamente feito numa pequena caçarola a aquecer. O jovem Peter esmagou as batatas com incrível vigor. A menina Belinda adoçou o molho de maçã. Martha limpou o pó aos pratos aquecidos. Bob instalou Tiny Tim ao pé de si, num cantinho da mesa. Os 2 pequenos Cratchits trouxeram cadeiras para todos, sem se esquecerem de si mesmos, e montando guarda aos seus lugares, enfiaram colheres na boca para não gritarem pelo ganso antes de chegar a sua vez. Finalmente, postos os pratos na mesa, deram graças a Deus. Prece seguida por uma pausa na respiração, enquanto a Sra. Cratchit, com um vagaroso olhar pela lâmina da faca de trinchar, se preparou para a enterrar no peito da ave. Mas quando o fez, e mal o ansiosamente esperado recheio se escapou no jorro, ergueu-se de toda a mesa um murmúrio de prazer, e até Tiny Tim, agitado pelos 2 jovens Cratchits, se pôs a bater na mesa com o cabo da faca enquanto gritava um débil "Viva!". Nunca se vira um ganso como aquele. Bob disse mesmo que não acreditava que já se tivesse alguma vez assado um ganso assim. A sua tenrura e tempero, tamanho e baixo preço foram todos alvo da admiração geral. Acolitado pelo molho de maçã e puré de batatas, era jantar suficiente para toda a família. Com efeito, como disse a Sra. Cratchit, encantada ao ver um pedacinho de osso na travessa. Nem sequer o tinham comido todo. Mas todos haviam comido o suficiente e, sobretudo, os mais pequenos estavam besuntados de recheio até às sobrancelhas. Depois, enquanto a menina Belinda tirava os pratos, a Sra. Cratchit saiu sozinha da sala, demasiado nervosa para suportar a presença de testemunhas, para desenformar o pudim e trazê-lo. E se não estivesse bem cozido? E se partisse ao sair da forma? Suponhamos que alguém saltou o muro do pátio das traseiras e o roubou enquanto eles se regalavam com o ganso. Suposições que deixou lívidos os 2 mais novos, assaltaram-nos os mais terríveis receios. Olá, uma grande nuvem de vapor. O pudim acabava de sair do tacho de cobre. Um cheiro como em dia de barrela. Era do pano. Um cheiro que havia de servir para um restaurante, ou uma pastelaria ao lado e uma lavandaria a seguir. Assim era o do pudim.
Passado meio minuto entrou a Sra. Cratchit, afogueada, mas com um orgulho no sorriso, com o pudim qual bala de canhão sarapintada de tão liso e firme, ardendo em metade de meio quartilho de brande e enfeitado no alto com um ramo de azevinho. "Oh, que pudim maravilhoso!" exclamou Bob Cratchit, muito calmo, acrescentando que o considerava o maior êxito da Sra. Cratchit desde que estavam casados. Ela redarguiu que, seguindo agora o espírito aliviado daquele peso, podia confessar que hesitara na quantidade de farinha a utilizar. Toda a gente teve algo a dizer acerca do pudim, mas ninguém disse ou pensou que ele, afinal, era demasiado pequeno para família tão grande. Fazê-lo seria uma grave heresia e qualquer dos Cratchit se envergonharia de aludir a tal facto. Por fim, o jantar acabou, a mesa foi levantada, a lareira varrida e o lume espefitado. Provada e aprovada a mistura do jarro, puseram-se na mesa maçã e laranjas e uma pasada de castanhas nas brasas. Depois reunia-se toda a família Cratchit à volta da lareira, formando aquilo a que Bob chamava um círculo, querendo dizer semicírculo, tendo este seu lado o serviço de copos da casa, 2 copos sem pé e uma chávena sem asa. Mas estes acolheram a quente bebida do jarro tão bem como se de taças de ouro se tratasse, e Bob serviu-a com um olhar radiante, enquanto as castanhas saltavam e estalavam ruidosamente em cima das brasas. Bob fez então um brinde. Feliz Natal para todos, meus queridos. Que Deus nos abençoe. Votos repetidos por toda a família. Deus nos abençoe a cada um de nós, exclamou por último Tiny Tim, que estava sentado no banquito muito chegado ao pai. Bob segurava-lhe a mãozinha atrofiada entre as suas, como se desejasse conservar bem junto a si o filho tão amado, com medo que alguém lhe roubasse. Espírito? Perguntou Scrooge com um interesse que nunca antes sentira. Diz-me se o Tiny Tim viverá? Veja um lugar vago, replicou o fantasma, ao canto da pobre chaminé. E uma muleta sem dono cuidadosamente guardada. Se estas sombras permanecerem inalteradas pelo futuro, o garoto morrerá. Não, não, suplicou Scrooge. Oh não, bondoso espírito, diz-me que ele será poupado. Se estas sombras permanecerem inalteradas pelo futuro, retorquiu o fantasma, mais nenhum da minha raça o virá aqui encontrar. E isso que importa. Se está para morrer, é melhor que o faça reduzindo o excesso de população. Scrooge baixou a cabeça para ouvir as suas próprias palavras citadas pelo espírito e sentiu-se dominado pelo remorso e pelo pesar. Homem, disse o fantasma, se o teu coração é humano e não de pedra, abstém-te desses ditos perversos, até descobrires o que é o excesso e onde ele está. És tu que vais decidir quais os homens que devem viver e os que devem morrer? É possível que aos olhos de Deus sejas tu mais indigno e menos apto para viveres do que milhares de seres semelhantes ao filho deste pobre homem. Santo Deus! Ouvir um inseto das folhas pronunciar-se contra o excesso de vida entre os seus irmãos famintos que vivem no pó. Scrooge curvou-se perante a censura do fantasma e a tremer cravou os olhos no chão. Ergueu-os, porém, rapidamente ao ouvir o seu próprio nome. Ao Sr. Scrooge, exclamou Bob. À saúde do Sr. Scrooge, patrocinador deste festim. Ah, sim, o patrocinador do festim, chamou a Sra. Cratchit, decorando de indignação. Quem me dera que ele aqui estivesse, eu dava-lhe o festim e tenho a certeza que ele o comeria. Minha querida, advertiu Bob, olha as crianças, é dia de Natal. Eu sei, deve ser mesmo dia de Natal, retorquiu a esposa, para estarmos a beber à saúde de um homem tão odioso, mesquinho, severo e insensível como o Sr. Scrooge. Tu bem sabes que é, Robert. Ninguém o sabe melhor do que tu, coitado. Minha querida, foi a meiga resposta de Bob. É dia de Natal. Beberei à sua saúde só para te ser agradável e em honra do dia, declarou a Sra. Cratchit. Não por ele, que viva muitos anos. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Não duvido que ele se sinta muito alegre e muito feliz. Depois dela brindaram os filhos. Foi a primeira coisa no ritual que fizeram sem convicção. Tiny Tim foi o último, mas não se relalou nada com isso. Scrooge era o ogre da família.
A alusão ao seu nome lançou uma sombra escura sobre a festa que só uns 5 minutos depois se dissipou. Quando desapareceu, sentiram-se 10 vezes mais felizes do que anteriormente pelo simples facto de se verem livres de Scrooge, o funesto. Bob Cratchit disse-lhes que tinha em vista um emprego para o jovem Peter, o qual, se concretizasse, lhe daria nada mais nada menos que 5 libras e 6 dinheiros por semana. Os dois Cratchits mais pequenos riram-se, a bandeiras despregadas ao imaginarem Peter como homem de negócios, e o próprio Peter lançou um olhar pensativo às chamas por entre as pontas do colarinho, como se já se a decidir quais os investimentos que faria quando recebesse tão espantoso vencimento. Martha era uma simples aprendiza numa modista de chapéus. Contou-lhes então qual o trabalho que fazia e quantas horas seguidas trabalhava, frisando que tencionava ficar na cama até mais tarde na manhã seguinte, num prolongado descanso, pois sendo feriado passava o dia em casa. Falou-lhes também de uma condessa que vira há dias cujo marido era mais ou menos da altura do Peter. Peter, que ao ouvir isto puxou tanto o colarinho para cima que deixou de lhe ver a cabeça. Enquanto isso, as castanhas e o jarro iam passando de mão em mão e a dada altura foram brindados com uma canção entoada por Tiny Tim sobre uma criança perdida na neve, numa vozinha chorosa, mas muito bem cantada.